Olá pessoal, vamos dar uma passeada de bike hoje. Bom, noite um pouco fria aqui em Londres hoje. Enquanto eu faço meu passeio aqui, vou estar passando para vocês algumas informações sobre o que são os cristais Cestastron e como essa tecnologia acabou formatando o primeiro umbral. Vamos lá? Então pessoal, 10 minutinhos de pausa aqui para explicar para vocês o que são os cristais Cestastron. Espero que vocês... Bom, a qualidade da imagem está péssima, né? Porque eu tô aqui usando a câmera desse celular que não é muito boa não. Mas enfim, o que importa é a mensagem, né? Então gente, os cristais Cestastron foram a primeira tecnologia, a tecnologia que acabou criando, formatando o que vocês conhecem no meio espírita como umbral. Antes de prosseguir nesse assunto, eu queria falar para vocês que vocês devem pesquisar canais na internet ou dos autores, que vocês tenham ressonância no vosso coração, que contribuem, seus ensinamentos contribuem para o seu crescimento interno. Se existe ressonância no coração de vocês, vocês devem acompanhar o vídeo desses outros autores também. Então eu não escondo isso de ninguém. Então, por exemplo, os cristais Cestastron é uma canalização do Rodrigo, e tem autores fantásticos que a espiritualidade tem usado também no meio espiritualista para provocar, forçar esse despertar consciencial com uma ascensão. Então aí no Brasil eu recomendo para vocês os vídeos do Hélio Couto, do Rodrigo Romo. Se você está fora do Brasil, os vídeos do Cobra, do Corey Good, do David Wilcock, porque eu não tenho interesse algum em ter poder sobre vocês. Meu único interesse é passar informações que venham contribuir para o seu crescimento e libertação da roda de Sansara e do aprisionamento terrestre. E agora me lembrei de outra grande dica aqui, por exemplo, o Osho, para vocês que manjam de inglês. O seu canal tem quase 1 milhão de inscritos, centenas de vídeos, é de um material fantástico, que ao você acompanhar os seus vídeos, seus ensinamentos, vocês acabam tendo realmente um despertar consciencial interno fantástico através do conhecimento liberado nas informações do Osho. Então, gente, pesquisem, corram atrás, façam algo por vocês, porque se vocês não fizerem, ninguém vai fazer. Então, corram atrás. Os cristais de Cestastron foi uma tecnologia usada pelo filho paradisíaco Saraten há bilhões de anos no grande jogo cósmico de xadrez cósmico entre os filhos paradisíacos novatos e ancestrais. Foi-lhes dada a liberdade de co-criar a vida nos universos que estavam sendo formatados. Então naquela época tudo era novo, e um desses filhos paradisíacos, chamado Saraten, chegou à conclusão: poxa, eu estou num jogo cósmico com os outros filhos paradisíacos, eu vou ganhar esse jogo. E ele chegou à conclusão de que ele deveria herdar o universo, e todo o universo deveria ser submisso a ele como Deus, seu Deus total e criador. A gente está falando de um filho paradisíaco que está num nível dimensional muito acima de nós. Então, o que aconteceu? A Saraten formata cristais compostos por uma tabela periódica com elementos que não existem na fiscalidade aqui, elementos de tabela periódica de 7ª dimensão mesclados com elementos de 6ª dimensão e de 8ª dimensão. Então, a fusão desses 3 elementos criou o que vocês estão ouvindo agora a falar de cristais Cestastron, semi-estável nesses 3 universos, nessas 3 dimensões, 6ª, 7ª e 8ª dimensão. Só que com o tempo de pesquisa e estudo, eles descobriram que poderiam estabilizar esse cristal de Cestastron nos hiperespaços entre essas dimensões, seja entre a 4ª, 5ª, entre a 5ª e a 6ª, 6ª e 7ª e por aí vai. Então o que aconteceu? O cristal de Cestastron, ele tem a capacidade gravitacional de atrair partículas de antimatéria para si
as aprisionando e as vampirizando, e sobrevivendo através da energia dessas partículas. Em outras palavras, o cristal de Cestastron tem o poder de atrair essas partículas, aprisionando almas, espíritos e até mesmo um eu superior, até mesmo um eu sou. Então, essa tecnologia formatou o que nós conhecemos no nosso nível como dualidade. Uma vez que a Saraten desenvolveu essa tecnologia, ela foi invadindo e atacando outras raças e outros planetas, disseminando a energia do ódio, da guerra, do conflito, da dualidade. Quanto mais essas almas entravam nesse conflito, porque se você ataca, o natural da reação de quem está sendo atacado é reagir, sem perceber você já entrou na energia da guerra. Então, essas almas, ao reagir a entrar em sofrimento e confronto, na energia do sofrimento, elas ficavam atrapadas nesses chamados cristais de Cestastron, que são bolhas enormes. Na verdade, são naves orbitais que orbitam as frestas interdimensionais entre uma dimensão e outra. Então, essas naves, elas aprisionam essas almas por um tempo indeterminado até que alguém as resgate. Então, essas almas são obrigadas a viver em círculos encarnacionais holográficos dentro dessas bolhas de sofrimento, de torturas, das coisas mais horríveis que vocês possam imaginar que existem no universo. Então, o que aconteceu? Após bilhões e bilhões e bilhões de anos, alguns bilhões de anos de sofrimento, essas almas foram finalmente resgatadas pela Superconfederação, que teve que entrar nesse hiperespaço com sua frota, em conflito de guerra, conflito bélico, e ao resgatar essas almas, eles não sabiam o que fazer com elas, porque o trauma psicológico que elas viveram durante bilhões de anos de tortura e de sofrimento nessas bolhas é muito grande, gente. Então, a opção que a Federação teve foi escolher mundos de exílio, planetas de exílio, apagar a memória dessas almas e colocá-las para encarnar com amnésia. Muitas vezes usar-se do modelo da religião como uma forma de tentar, mesmo sendo um modelo distorcido, tentar limpar esses traumas e ver o que acontecia com essas almas. Se no decorrer dos milênios elas teriam uma melhora ou não, se elas poderiam ser resgatáveis, ser limpas, ter essa energia transmutadas ou não de volta ao seu eu sou, ou se realmente elas devem passar por uma segunda morte cósmica e não tem o que fazer. Então, esse é o caso da Terra e de milhares de outros planetas que receberam os chamados exilados, que vocês conhecem como exilados de Capela. Tem muito mais que isso. São trilhões de almas envolvidas que foram resgatadas dessas bolhas de Cestastron, colocadas para encarnar nesses planetas. Só que aí é que está o grande problema, a gravidade da situação. Essas naves, elas não foram totalmente derrotadas, elas fugiram desses hiperespaços. Quando a Superconfederação invadiu essas bolhas de sofrimento resgatando as almas, os seus chefões, os cientistas siderais, criaram a Saraten, os seus filhos criaram essas naves, fugiram, se evacuaram. E eles continuaram a emanar de outros hiperespaços as suas ondas de forma de pensamento em direção a esses planetas, chamados planetas de exílio, que a Federação estava reeducando essas almas através da encarnação com a amnésia. E com o passar do tempo, com a emissão dessas ondas psionicas, essas almas começaram a relembrar, pelo entrelaçamento quântico, pela memória quântica, o que elas viveram no passado, a nível de inconsciente. Mais uma vez, voltando a haver disputas de dualidade na fisicalidade, de ódio, de guerra, de conflito. Essas almas começaram a rever tudo que elas viveram nessas bolhas aqui na fisicalidade, na encarnação, por entrelaçamento quântico e por memória quântica. Então, a barreira de frequência foi instalada pela Federação com o propósito de impedir que as formas de pensamentos emanadas pelos exilados não se emanassem para outros planetas. E com o ataque e a retomada das naves, dos cristais de Cestastron, essa tecnologia, essa disseminação do ódio, da dualidade, foi reativada nos planetas prisões, e a barreira de frequência
que deveria ajudar essas almas acabou se tornando como um micro-ondas, criando um efeito estufa. As formas de pensamento que as pessoas emitem negativas batem na barreira de frequência e volta, como uma bola de ping-pong. Ela bate e volta contra as próprias pessoas que estão nelas. Então assim o antigo umbral foi se reativando na fisicalidade. E com o passar do tempo, a Ordem do Dragão Negro, que são filhos dessas naves de sexto astron, enviaram os seus entrantes para encarnar nesses planetas, baixando de vez a frequência deles, e isso aqui se tornou um verdadeiro umbral. Então, na verdade, não sei se vocês já perceberam isso, a fisicalidade praticamente já é um nível do umbral. Tamanha são as disputas de guerra, de conflitos. Então, quando esses seres eles emitem essas ondas psionicas, eles despertam a ideologia da guerra sem sentido. Olhem para a situação do palco do cenário político mundial. A China prestes a entrar em guerra com Taiwan, a Austrália em conflitos com a China, a Rússia ameaçando invadir a Ucrânia, Estados Unidos se metendo em tudo como sempre. Então, essas atitudes sem sentidos criadas por esses governantes, na verdade são provocadas por esses seres que estão por trás do cenário político e que dominam essas pessoas e as governam através dos seus entrantes nos perispíritos desses políticos. Então, infelizmente, o plano da federação ele ficou frustrado devido aos entrantes que a Ordem do Dragão Negro colocou nesses planetas, baixando a frequência desses planetas novamente a nível de umbral, do antigo umbral, formatando um antigo umbral. Então, a avaliação que se tem hoje é que grande parte das pessoas que estão no planeta, que são mais de 23 bilhões de almas no nível físico e nas realidades paralelas, grande parte dessas almas realmente não tem mais jeito, elas vão passar pela segunda morte cósmica. E outra parte delas, talvez, tiver mais uma experiência, um planeta a mais, alguma coisa desse tipo, talvez haja um meio de se resgatá-la, transmutando toda essa energia e reconectando essas almas ao seu caminho original, ao seu caminho de mônada, de ascensão. Então, a situação é muito complexa, gente, porque estamos no meio de uma disputa cósmica, xadrez cósmico, entre esses filhos paradisíacos, e o nosso único meio de se libertar disso tudo é neutralizando o que vocês conhecem como dualidade, que está dentro de nós. Então, esse emocional chamado dualidade, que nos joga um contra os outros, é a semente implantada por essas naves de sexto astron, que foram criadas com elementos químicos de uma tabela periódica de sétima dimensão, de sexta e de oitava. Na verdade, isso chega a atingir até mesmo a nona dimensão. São naves maiores que o nosso Sol. Esses seres governam essas naves, emitem esses padrões de ondas psionicas, principalmente do hiperespaço, que vocês conhecem como fresta dimensional entre uma dimensão e outra, formatando um umbral. E o sonho deles é dominar o universo de baixo para cima, ou seja, começando o processo contrário, pelas almas que estão presas na fisicalidade densa. Então, praticamente, eles têm controle, infelizmente, da quarta, quinta, até mesmo sexta dimensão em relação a isso. Mas aí fica a grande pergunta, mas os seres da superconfederação, da federação, não podem fazer nada contra isso, não podem expulsar definitivamente esses seres dessas regiões infradimensionais ou do umbral? Eles podem, mas o grande problema é que, como grande parte desses trilhões de almas estão na mão deles, se a supraconfederação faz uma invasão dessa, esses seres automaticamente vão exterminar bilhões e até mesmo trilhões de almas que estão na mão deles, através do frequenciamento quântico, através dessas pessoas estarem vibrando na mesma frequência de ódio e de dualidade, de guerra e de conflito. Então, o problema é mais complexo do que vocês conseguem imaginar, gente. Por isso que eu vivo falando, é mais fácil você mudar você mesmo, sair daquilo do que você querer mudar o mundo. A derrota de Donald Trump, como eu comentei, é um exemplo disso. Esses seres emanaram, colocaram essas naves ao redor do nosso sistema solar, mandando ondas psionicas de conflito, de guerra na Terra. E as eleições americanas foram fraudadas, e o resultado foi praticamente administrado pelo que a China queria. Então,
eles estão no controle do planeta porque eles governam mentalmente os políticos que administram o nosso planeta. Essa é a força deles, que chega inclusive a ser maior do que a própria Aliança Galáctica local. Então, a gente vive numa tensão de dualidade cósmica, de conflito cósmico muito grande, em que a nossa única saída é entrar no nosso pessoal despertar consciencial, no nosso despertar consciencial pessoal, e sair daqui através do nosso próprio esforço, interagindo com os nossos guias. Isso vocês conseguem estudando canais que te impulsionem, lendo livros que te impulsionem a esse despertar consciencial e colocando isso em prática e desapegando disso tudo aqui, gente. É a única saída, é o nosso único jeito. Se entrarmos na energia do confronto, estamos perdidos. Nesse ponto, esse ponto é a razão principal. Alguns avatares encarnaram no planeta para nos ensinar o caminho da paz, evitando o confronto, como foi o caso de Gandhi, de Jesus e de muitos outros. Bom, gente, então essa tecnologia realmente existe, infelizmente, ainda mantém bilhões e até mesmo trilhões de almas aprisionadas nesses cristais. O problema se arrasta aí por bilhões de anos e é um problema a nível de multiverso, não apenas nível local dessa galáxia local, é um problema universal. Então, continua-se tentando achar uma saída para resolver esse conflito de uma forma que se morra menos almas possíveis nesses conflitos, nessas guerras. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que o mais importante agora, obtendo essas informações, é nós investirmos no nosso despertar interno para que você saia desse conflito todo de dualidade que foi provocado há bilhões de anos atrás, quando se inicializou esse jogo cósmico, de xadrez cósmico, entre esses filhos paradisíacos ancestrais e novatos. E um evento foi dando sequência a outro evento como um encadeamento, né? Então, a forma, gente, já foi dada há muitos anos atrás, quando Jesus passou aqui, e muitos outros avatares, é sair da dualidade, reconectar a nossa essência cósmica, sem gurus, sem devoção, com gratidão, e sair daqui. Vocês não vão conseguir resolver esse problema da dualidade provocada por esses cristais, mas vocês vão conseguir resolver o vosso problema interno, e ao retornar para a vossa mônada, vocês vão contribuir grandemente para que ela tenha sabedoria, uma sabedoria mais ampla de como resolver esse conflito. Tá bom, gente? Então, pequeno vídeo aqui para tentar explicar para vocês. Esse assunto é complexo mesmo, sobre o que são os cristais de sexta astral. Até mais, gente. Grande abraço. Se vemos em breve.